No vídeo passado, eu falei sobre o minimalismo japonês e como ele está profundamente presente na cultura dos japoneses. Talvez seja exatamente por isso que eles conseguem viver de uma forma mais leve, mais organizada e mais tranquila. E hoje eu quero te mostrar 10 coisas que os japoneses evitam acumular dentro de suas casas. Porque eles acreditam que o lar deve ser um espaço de paz, clareza e energia que flui. Uma verdadeira casa intencional. Existe um motivo pelo qual muitas casas japonesas parecem tão leves, tão calmas, tão organizadas. E não é porque eles limpam o dia inteiro. Na verdade, o segredo está em algo muito mais simples. Os japoneses aprenderam que a bagunça não começa no chão. Ela começa nas pequenas coisas que você continua guardando, mesmo sabendo que já não faz mais sentido na sua vida. E sem perceber, alguns objetos dentro da sua casa podem estar roubando sua energia, deixando sua mente cansada e criando uma sensação constante de peso emocional. Hoje você vai descobrir as 10 coisas que os japoneses simplesmente não acumulam dentro de casa. E a última talvez seja exatamente aquilo que está drenando a sua energia, a energia da sua casa neste momento. Então, fique comigo até o final, porque depois desse vídeo você provavelmente nunca mais vai olhar para a sua casa da mesma forma. E já me conta aqui nos comentários, qual é a coisa mais difícil de desapegar dentro da sua casa hoje? Bom, roupas que não servem mais. Os japoneses não guardam roupas esperando voltar a ser o que eram no passado. E isso é muito profundo. Muitas pessoas abrem o guarda-roupa todos os dias e encontram roupas apertadas, peças antigas, sapatos desconfortáveis, roupas que já não combinam mais com quem elas são hoje. E sem perceber, isso vira uma cobrança silenciosa. Os japoneses enxergam isso de uma outra forma. Para eles, guardar roupas que não servem mais é prender a energia do passado. E uma casa com energia presa nunca transmite leveza. Por isso, eles preferem doar, agradecer e deixar ir embora, sem culpa, porque entendem que a casa precisa refletir o presente e não versões antigas de si mesmo. Eu mesma faço isso todos os anos. Eu revisito meu armário e eu removo aquilo que já não me faz mais sentido. E percebo como isso renova não só o espaço físico dentro do armário, mas também a energia da casa. 2. Papéis que não têm mais função. Uma das coisas que mais geram ansiedade silenciosa dentro de uma casa são papéis acumulados. Contas antigas, recibos, anotações, panfletos, documentos esquecidos, mesmo quando você não está olhando para eles toda hora, mas na sua mente ela sabe que eles estão ali. Isso não é legal. Isso cria a sensação de pendência. Os japoneses evitam isso ao máximo. E não é à toa que no Japão quase tudo é digital. Eles evitam o excesso físico dentro de casa. A mentalidade deles é simples. Se já cumpriu sua função, não precisa continuar ocupando espaço. E olha, como isso muda tudo. Quanto mais papel acumulado, mais difícil fica de limpar, de organizar e até de pensar com mais clareza. Agora me responde com sinceridade. Quantos papéis existem na sua casa hoje que você nunca mais vai usar, mas que estão lá, jogados em algum canto?
Talvez seja esse um dos motivos da sua casa parecer mentalmente cansativa. Esses acúmulos, essa energia ali, ó, pesada. E se esse vídeo já tá te fazendo olhar para sua casa de uma outra forma, aproveita agora para se inscrever no canal, porque aqui no Casa Intencional a gente não fala apenas sobre organização. A gente fala sobre transformar a vida, começando pela energia da sua casa. 3. Caixas de embalagens vazias. Gente, esse hábito mexeu comigo quando eu aprendi isso. Porque eu vou confessar uma coisa. No passado, eu adorava guardar caixinhas bonitas. Eu guardava pensando que talvez um dia pudesse usar. Mas os japoneses entendem algo que pouca gente percebe. Caixa vazia também ocupa energia. Caixa de eletrônicos, caixa de sapato, embalagens antigas. Sabe quando guarda com aquele sentimento, vai que eu precise? E o mais curioso, quase nunca essas caixas são usadas. Eu quem o diga. Enquanto isso, acumulam poeira, deixam os armários mais pesados, ocupando espaço, criam a sensação do excesso e o mais perigoso, estagnação. Para eles, né, para os japoneses, espaço vazio não é desperdício, é paz mental. Existe algo muito profundo nisso, porque guardar caixas por anos cria uma sensação constante de espera, como se a vida estivesse parada, aguardando um futuro que nunca chega. Era exatamente isso que eu estava ocasionando na minha casa, guardando caixas, pensando que se um dia eu pudesse vir a utilizar. Os japoneses trazem uma espiritualidade muito grande. Tudo eles relacionam com o fluxo energético e começou a fazer total sentido para mim. 4. Utensílios repetidos. Os japoneses preferem qualidade, não quantidade. Por isso, eles evitam cozinhas lotadas de objetos repetidos. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo conforme eu fui estudando. Quanto mais coisas você tem, mais difícil fica de organizar, não é verdade? Mais cansativo fica a limpeza. E mais pesado o ambiente se torna visualmente. E a cozinha carrega uma energia muito importante dentro da casa. Ela representa cuidado, nutrição, abundância, energia vital. Agora imagine esse ambiente cheio de excessos, cheio de gavetas que quase nem fecham de tantos utensílios que tem ali, cheio de utensílios esquecidos no fundo dos armários. Isso gera estresse visual o tempo inteiro. Os japoneses entendem que funcionalidade também é paz. 5. Presentes que trazem culpa. Essa talvez seja uma das partes mais difíceis, porque muita gente guarda objetos não porque amou o objeto, mas porque sente culpa. Foi um presente, alguém deu com carinho e parece que é errado desapegar. Mas os japoneses enxergam isso de uma forma muito sábia. Eles acreditam que o presente já cumpriu a sua missão no momento que te foi entregue. O amor estava no gesto, não no objeto. E guardar algo que você não gosta, não usa e não quer perto de você, apenas por uma obrigação, transforma carinho em peso emocional, prejudicando quem ganhou sem nem sequer a pessoa que deu saber que você está desapegando. Talvez exista hoje um objeto na sua casa que toda vez que você olha, você te faz sentir culpa. E tá tudo bem, deixa ir. Você não está desrespeitando quem te presenteou. Pelo contrário, você está honrando o gesto.
e permitindo que aquele objeto tenha utilidade na vida de uma outra pessoa. 6. Móveis que não têm mais função. Os japoneses não deixam móveis quebrados ocupando espaço dentro de suas casas. E eu sempre senti isso também. Objetos quebrados carregam uma energia pesada no ambiente. Uma cadeira quebrada, uma mesa esquecida ali naquele cantinho, um móvel encostado por anos lá que você não usa e tá lá. Tudo isso comunica estagnação. E a mente e a alma sentem isso, mesmo sem você perceber. Você começa a conviver diariamente com aquela sensação de pendência, de bagunça, de excesso e volta aquele peso visual. Os japoneses acreditam que a casa precisa permitir a circulação. Fluxo de energia é muito presente em casas japonesas. Essa circulação precisa ser do corpo, da mente e da energia. Talvez sua casa não esteja precisando de mais decoração. Talvez ela esteja precisando de mais espaços livres. Sabe que isso é algo que eu tenho vivido muito. Às vezes eu removo um objeto de decoração na minha casa e eu tenho uma sensação de paz. Hoje estou muito mais consciente sobre isso. Então eu sinto imediatamente a diferença que faz mesmo, sabe? Um ambiente que a gente deixa ele respirar. Experimente fazer isso na sua casa, remova os excessos de decoração e depois volte aqui e me conta qual é a sensação que teve com o espaço mais clean. 7. Produtos de limpezas acumulados. Existe uma ironia muito comum, mas tem pessoas que são viciadas em produtos de limpeza, mas nem usam tudo que tem. O armário de limpeza costuma ser um dos lugares mais bagunçados da casa. É irônico, né? Frascos pela metade, produtos vencidos, embalagens esquecidas, e quanto mais produtos acumulados, mais difícil fica de limpar. Os japoneses preferem poucos produtos, mas que realmente sejam úteis, porque simplicidade facilita a manutenção. E organização que dá trabalho demais, ela fica pesada, ela fica dura e ela não se torna constante. Muita gente tenta organizar a casa adicionando coisas. Os japoneses fazem o contrário, eles simplificam. 8. Livros que não fazem mais sentido. Os japoneses, eles valorizam muito o conhecimento, mas eles não transformam livros em um acúmulo emocional nas suas casas. Aqui no Brasil, é muito comum termos grandes estantes cheias de livro, e isso é bonito também, eu gosto. Mas no Japão, como as casas costumam ser menores, eles mantêm apenas os livros que eles ainda estão utilizando, que ainda fazem sentido na vida atual deles. Eles entendem que conhecimento precisa circular. Nem tudo precisa continuar ocupando espaço físico para continuar fazendo parte da sua história. E isso deixa a casa mais leve, não é verdade? 9. Decorações sem significado. Essa parte muda completamente a energia da casa. E aqui eu falo também como designer de interiores, minha profissão há mais de 14 anos. Os japoneses acreditam que decoração sem significado vira apenas poluição visual. Eu concordo com isso. Objetos comprados por impulso, enfeites esquecidos, coisas que já não representam mais quem você é. Eles preferem poucos objetos, mas cheio de significado. Porque uma casa calma não é uma casa vazia, é uma casa onde cada objeto comunica algo. Não precisa ter um monte de coisa, mas que as poucas coisas tenham significado. Os japoneses enxergam a casa quase como um templo sagrado. Por isso, tudo que entra
precisa ter um propósito. E sabe, aqui fica uma dica a mais para vocês. Procurar saber o que significa cada objeto que vocês levam para casa, pois tem decorações que parecem ser bonitas, mas que tem um contexto por trás daquela peça que às vezes não é legal vocês colocarem dentro das suas casas. Às vezes ela não está comunicando algo que está alinhado com o que você quer para sua vida. E todo objeto comunica algo, viu? Por mais que você não ache, tudo transmite uma energia visual através da sua composição, através da sua história. 10. Objetos esperando conserto. Agora chegamos em uma das coisas que mais drenam energia dentro de uma casa. Objetos esperando conserto. Porque eles representam decisões adiadas, pendências, desgaste mental, emocional e até físico. Os japoneses têm uma visão muito simples. Se ficou parado por anos, talvez já tenha cumprido o seu ciclo. Isso não é desistir, isso é escolher paz. Porque toda vez que você olha para algo quebrado, a sua mente registra isso. E tem algo pendente na minha vida, tem algo quebrado na minha vida. E isso não é legal. E isso vale para tudo, tá? Entre móveis grandes até uma roupa, um zíper que estragou, um botão de uma camisa que caiu. Agora pense comigo, quantas coisas dentro da sua casa estão travando aquela sensação de leveza do ambiente? Quantas coisas estão estagnando a sua vida e a sua energia por estar estragado, esperando o conserto? Percebe como os japoneses não vivem tentando organizar excessos? Eles simplesmente evitam acumular aquilo que pesa. Eles simplificam a vida. E talvez seja esse o verdadeiro segredo. Ser mais intencional nos hábitos, nas rotinas, nas escolhas e principalmente dentro da própria casa. Porque a casa influencia diretamente a nossa mente, a nossa energia e a forma como a gente vive. Então, comece pequeno, uma gaveta, uma prateleira, um cantinho, porque às vezes uma única decisão já começa a trazer paz de volta para dentro da sua vida. E se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo qual dessas 10 coisas você percebeu que precisa deixar ir embora primeiro da sua vida. E se ainda você não é inscrita no canal, aproveita para se inscrever agora mesmo. Ative o sininho, porque no próximo vídeo nós vamos sair do Japão e vamos viajar para os países escandinavos para descobrir como que eles transformam suas casas em ambientes acolhedores, leves e cheio de bem-estar. Te vejo no próximo vídeo.